Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro que o evangelista Lucas escreveu, que leva o nome de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 21. Atos 21, a partir do verso 1. Se tiver alguém sem Bíblia aí, se achegue a esse irmão, porque é através do Espírito, da palavra, que o Espírito fala conosco. E ele vai dizer assim a palavra do Senhor. Atos 21. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontramos os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegando a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos ali um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como porém não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Agora vire uma página da sua Bíblia, capítulo 23, apenas um verso, o verso número 11. Depois você volta lá no capítulo 21 para você acompanhar durante o resto da mensagem. 23, 11. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Seguir lutando ou desistir? Seguir em frente ou desistir? É o tema da nossa meditação de hoje. Talvez você já tenha se encontrado numa situação assim: continuo, não continuo, vou em frente, não vou em frente, luto, insisto, vou mais um pouco, me dou mais um pouco, batalho mais um pouco por essa família, por esse casamento, por esse ministério, por esse marido, por essa esposa, por esse emprego, por essa igreja, ou desisto de tudo. É um dilema que, vez ou outra, todos nós vamos ter que encarar ele na nossa vida: bater em retirada ou continuar firme no Senhor, marchando, avançando. É um pouco sobre isso que eu quero falar com você essa noite, a partir desse texto. Qual que é o contexto maior
do capítulo 21. O capítulo 21 é o encerramento da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava regressando da sua viagem, passou por cidades que você já ouviu o nome na Bíblia, passou por Bereia, Troade, Éfeso, Filipos, Atenas, Corinto e outras cidades que estão nas cartas e aqui também no livro de Atos dos Apóstolos. E agora planejava regressar para voltar a Jerusalém, para se encontrar com a igreja de Jerusalém, com a liderança de Jerusalém, com os crentes de Jerusalém. E como era o caminho costumeiro da época, Paulo vem e desembarca na cidade de Cesareia, chamada na época de Cesareia Marítima, uma cidade com um grande porto, e uma cidade que inclusive tinha uma estrada pavimentada que ligava o porto com Jerusalém. Então as pessoas desciam em Cesareia e seguiam pelo chão, a estrada, a pé, em lombo de animal, até Jerusalém. Mas observe você, irmão, irmã, irmãos jovens, que no verso 8, quando Paulo chega em Cesareia Marítima, dando prosseguimento à sua viagem, ao seu retorno à pátria amada, a Jerusalém, algo vai acontecer aqui, é por aqui que nós vamos. Paulo chega e se hospeda na casa de Filipe, diz o texto aqui. Quem é esse Filipe? Não é a primeira vez que ele aparece. Esse Filipe é o mesmo que está lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Ele faz parte do primeiro grupo de diáconos que se levantaram para servir na igreja nascente. Pois bem, como de costume, Paulo ganha hospedagem, ganha a hospitalidade de alguns irmãos, e quando ele está na casa desse homem chamado Filipe, acontece algo no mínimo inusitado, porque o texto diz aqui que vem da Judéia um profeta chamado Ágabo. E meu irmão, receber um recado de Deus, dependendo do recado, é uma delícia. Quando Deus confirma no seu coração bênçãos, tranquilidade, paz, caminho de bonança, quando Deus fala com a gente, pelos hinos, pelas orações, pela palavra, dizendo que a vida vai sossegar, a gente dá pulo de alegria. Mas dependendo a mensagem, é salgada, é indigesta, é difícil. E eu não tenho dúvidas que Ágabo, esse profeta, que só aparece aqui também, e se não me engano, não aparece mais aqui no Novo Testamento, ele traz uma mensagem difícil, porque ele chega lá, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos, amarra os pés e revela algo da parte de Deus. Assim será feito com o dono deste cinto. As autoridades em Jerusalém vão amarrar o dono desse cinto e vão entregá-lo aos gentios, às autoridades do povo. Perceba você, irmãos, nesse momento da sua trajetória, Paulo enfrenta um dilema. Até aqui está tudo bem, viajamos, fomos, pregamos, vamos retornar para a pátria amada, Jerusalém querida, amada, cantada, desejada por todos os judeus. Mas agora há aqui uma previsão não muito agradável. A viagem vai ser complicada, há problemas adiante. Deus está avisando, Paulo, vai ser turbulento, essa viagem vai ser complicada, o caminho é acidentado. E Paulo, então, meu irmão, há uma tensão no ar, seguir em frente em nome das convicções mais profundas do coração, seguir em frente com fé, com determinação, segundo o que Deus já havia lhe colocado no coração, ou bater em retirada diante das dificuldades já pré-anunciadas. Continuo ou não continuo? Vou ou não vou? Sigo por esse caminho difícil ou não sigo? Vou pelo caminho fácil ou pelo caminho árduo? Observe, irmãos, todos nós nos identificamos com Paulo nesse sentido. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Quantas vezes esse é o sentimento no nosso coração? Nós temos essa tensão: continua ou não continua? Será que ainda dá ou não dá mais? Quantas vezes nós também passamos por esse momento? Siga em frente, creio em Deus, seguir em frente, apesar das dificuldades que eu já visto lá, pelo caminho que eu tenho que passar para chegar onde Deus diz que eu tenho que chegar. E é interessante a gente observar que não falta gente para desanimar na caminhada.
E gente de Deus, inclusive. Observe que já lá na cidade de Tiro, está no verso 4, os irmãos lá já disseram para Paulo: Paulo, para onde você está indo? Estou indo para Jerusalém. Não vá não, Paulo. Não vá. Não vá, Paulo. Interessante, irmãos, às vezes pessoas próximas a nós nos desanimam na caminhada, porque não suportam ver o nosso sofrimento. Então há sempre alguém que vai dizer: não vá por esse caminho, não lute mais, não tente mais, não faça mais, deixe de lado, desista, largue de mão, não sofra mais por isso, não gaste tempo com isso. Mas é interessante a gente observar a resposta de Paulo no verso 13 e 14. Por favor, olhe na sua Bíblia. Os irmãos disseram: não vá, Paulo, esse caminho é um caminho difícil. Deus está te dizendo aqui pela boca de Ágabo: Paulo, lá eles vão te prender. Lá, Paulo, é o fim da caminhada. Lá, Paulo, as coisas serão difíceis. Não vá. E ele responde então no verso 13 de forma extraordinária: que fazeis chorando e quebrando meu coração. Numa outra versão fica assim: o que estão fazendo? Chorando, partindo o meu coração. Eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. Pelo quê? Pelo nome do Senhor Jesus. Paulo segue adiante, escolhe seguir adiante, não retroceder, não desistir, avançar, seguir no caminho, apesar das dificuldades certas nesse caminho que ele ia trilhar. Eu não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades, mas eu creio que a palavra de Deus para nós essa noite é: não desista, não desista. Continue orando, continue caminhando, continue crendo, continue esperando em Deus. Vá adiante, siga adiante. Nós podemos seguir adiante. E há algumas coisas nesse texto, irmãos, maravilhosas, que dão segurança para a nossa caminhada. Aliás, eu diria, são indispensáveis para uma boa caminhada, a despeito de qualquer adversidade que eu e você possamos encontrar adiante nos caminhos da vida. 3 coisas que saltam aos nossos olhos nesse texto. Primeira coisa, olhando para esse texto, aprendendo com Paulo, nós precisamos ter foco. E entenda que por foco, direção de Deus. Direção de Deus. Quem não tem foco, meu irmão, diante do primeiro problema, diante da primeira dificuldade, vai acusar Deus de abandono. Foco, precisamos ter foco, precisamos saber para onde estamos indo, senão vai ser difícil chegar lá. Foco, saber o que Deus disse, para onde devo ir, entender, ouvir Deus, ser sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu acho lindo quando Jesus se encontra com Nicodemos e ele diz: olha, vocês não veem o Espírito, que ele é como o vento, não sabe de onde ele sopra, para onde ele vai, mas é necessário nascer desse Espírito e se mover por esse Espírito. Foco, meu irmão. Quem não tem a direção de Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, roda em círculos, se esforça e finalmente não sai do lugar e se frustra com a vida, com a igreja, com a fé, com o Evangelho. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. E tem gente que não sabe nem quem é e nem para onde vai. Enquanto meditava nessa palavra, me lembrei de uma história muito interessante que envolve o matemático, o físico Albert Einstein. Albert Einstein morou na cidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Não conheço, não sei se quem já viajou para lá, Rebeca, Nilda, elas estiveram lá. Quem sabe um dia a gente ainda vai conhecer, né? Mas conta-se uma história assim, que Albert Einstein comprou uma passagem de trem e entrou para ir palestrar numa cidadinha ali ao redor. E quando o bilheteiro chegou, e quem já andou de trem, quem viajou de trem ali? Eu me lembro que nós éramos crianças, morávamos aqui, nós íamos de trem para São José do Rio Preto, 12 horas de viagem. Porque o trem andava uma velocidade absurda de 70 km por hora. Imagine você hoje com o seu carrão 70 km por hora. Eu lembro como a gente estava dormindo, o auge da viagem, check, tinha passado o biscoiteiro. Lembra os biscoitos que vendia? Biscoito de polvilho? Tinha passado a cocada, já tinha passado tudo, a pamonha. E quando lá no auge da viagem, meia-noite, 1h da manhã, quem vinha? O bilheteiro, lembra disso? Não era assim, senhora? E carimbava lá no bilhete, cada passagem, cada estação, vinha um bilheteiro, né? E a situação, e o bilheteiro entra e está lá o Albert Einstein tateando o chão, desesperado. Daí o bilheteiro fala alguma coisa errada,
seu Albert, eu perdi a passagem. Não tem problema, nós sabemos quem o senhor é, se acalme. E ele continua tateando, desesperado, mais desesperado ainda. O bilheteiro diz de novo: seu Albert, tranquilo, nós sabemos quem o senhor é. E ele continua procurando, e o bilheteiro fala: olha, o senhor está me deixando constrangido, eu já disse, calma, nós sabemos quem o senhor é. E ele fita o rapaz dos olhos e diz o seguinte: eu sei que vocês sabem quem eu sou, e eu também sei quem eu sou, o problema é que eu não sei para onde eu vou. É uma boa metáfora para nos ensinar uma coisa importante. Quem não tem direção de Deus não sabe nem para onde vai. Ele não sabe para onde vai. Quem não tem direção de Deus não sabe porque sobe em certos trens e vão sem destino. Quem não tem direção de Deus, meu irmão, sabe-se que é a razão da sua vida. Pessoas que não têm a direção de Deus perdem o foco. E Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Pessoas que não têm direção ao primeiro sinal de problema abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam o evangelho, colocam Jesus Cristo em xeque. Ao primeiro sinal de problema, desiste da família, desiste do ministério, desiste do trabalho. Falta foco. Para onde Deus me chamou, para onde Deus me disse para ir, o que Deus me mandou fazer, foco. E aí eu olho para Paulo e o pessoal apavorado dizendo: Paulo, não vai não, Paulo, porque lá a coisa é feia. Paulo, não vai não, Paulo. Olha o que Ágabo está falando. E Paulo vai dizer algo extraordinário: que não importa, eu sei para onde Deus me mandou ir, e é para lá que eu vou completar os dias aqui. Nós vamos a Jerusalém, porque é lá que eu vou testemunhar, e é lá que Deus me mandou. Nós temos tido foco na caminhada da fé, ou estamos como Albert Einstein lá, tateando? Temos foco no nosso ministério, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos. É interessante essa questão do foco, e a palavra de Deus está recheada de belos exemplos. Nós ficaremos até amanhã. Eu vou citar apenas dois. Eu gosto muito do exemplo de Caleb e Josué. Você lembra muito bem, quando eles chegam de frente a Canaã, já tinham visto as codornizes, o mar vermelho abrir, Deus caminhar na nuvem, na coluna de fogo. Irmãos, eles viram coisas que nenhuma geração na face da terra vai ver. Chegaram na fronteira de Canaã, Moisés chama 10 e manda eles espiarem a terra. Espionar. E quantos dias eles ficam lá, você se lembra? 40. Quantos? 40. O Paulo, eu sei que ele sabe também, porque toda vez que é na cadeia, está assistindo a novelinha lá da Irmandade. Sabe qual E o interessante é quando eles voltam. E quem lê o texto pela... Agora que a gente já leu um monte de vezes, a gente não se assusta mais. Mas quem lê o texto pela primeira vez, se assusta. Porque, irmãos, é um absurdo o que eles relatam. Nós viemos aqui para morrer. Essa terra realmente é boa. Está aqui o cacho de uva, tem leite, tem mel. Mas nós, perto desse povo, somos insetos, somos como gafanhotos. Vamos ser devorados, vamos ser esmagados. E aí eles começam, meu irmão, a reclamar contra Deus. Porque a murmuração, afinal de contas, em última instância, é um coração que está dizendo assim: eu não estou satisfeito, Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu acho que o Senhor não está fazendo direito. E aí eles se voltam contra Deus e eles falam assim: é para isso, Moisés, que Deus nos trouxe aqui. É melhor ter deixado a gente morrer lá no Egito, porque lá no Egito nós comíamos cebola, Moisés. Já pensou? E aí meu irmão Caleb e Josué, e a palavra diz que Josué dá um grito e fala: ei, espera, para. Se Deus nos trouxe aqui, certamente Deus entregará esse povo nas nossas mãos. Vamos prevalecer contra esse povo. Foco. Deus trouxe, Deus abençoou, Deus conduzirá. Um outro exemplo: Neemias. Lembra que um dia o Paulo? Foco, irmão. Foco. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto: ter fé na palavra de Deus. Eu e você não vamos avançar se nós não tivermos direção de Deus, orientação de Deus. E quando a gente tem orientação, os problemas não podem nos parar. Quando nós cremos que nós fazemos algo porque Deus está nos mandando fazer algo, porque Deus está nesse negócio conosco, não importa os problemas, nós cremos que vamos chegar lá. Mas no segundo momento a gente aprende uma coisa: é preciso fé na palavra de Deus.
A palavra de Deus fazia toda a diferença na vida de Paulo. Ela alimentava o seu coração. Paulo fortalecia a sua vida com a palavra de Deus. E quando nós cremos, meu irmão, na palavra de Deus, ela é o nosso escudo. Quando nós cremos na palavra de Deus, ela é o nosso refúgio, ela é o nosso refrigério, ela é a nossa ajuda nos momentos de dificuldade. Por isso o salmista vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e o que? Luz para os meus caminhos. A palavra de Deus me dá tranquilidade, ela é âncora para a minha alma, para que no vendaval da vida eu continue adiante, para que mesmo na noite mais escura, mais densa, há uma luz a me guiar, a palavra, o evangelho, a voz de Deus, a vontade de Deus. E a palavra de Deus enchia o coração de Paulo. A palavra do Antigo Testamento, a palavra como o que Jesus era e fazia. E agora, mais uma vez, Deus fala com Paulo, agora que através de um profeta. Paulo continua ouvindo, Deus continua falando com Paulo. E a Agabu vai e diz: olha, Paulo, Jerusalém é difícil, o caminho lá é complicado, porque lá vão te amarrar, como se amarra um cachorro, um bicho, está vendo aqui? Mãos e pés, é assim que vai acontecer em Jerusalém. Mas era um profeta que estava falando, e naquele tempo o que o profeta falava se tomava como o próprio Deus falando. E me permite, é interessante a gente entender o que era a profecia naquele tempo, para a gente entender esse texto. Para começar, havia dois tipos de profeta: o profeta casual e o profeta de carreira. O profeta casual é aquele que profetizava uma vez, num momento específico da história do povo de Deus, e nunca mais profetizava. Vou dar um exemplo: Saul, em determinado momento, se levantou lá e profetizou. E o povo dizia lá em Israel: por acaso agora Saul também é profeta? Mas foi só uma vez, nunca mais voltou a profetizar. Tinha os profetas de carreira, homens que tinham ofício de profeta, viviam de ser profeta, eram profetas de tempo integral. E aí nós temos Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, homens que estavam constantemente, a sua vida era a vida de profecia, era a vida do falar aquilo que Deus mandava ser falado. E aí, meu irmão, a profecia de Ágabu é uma dos três tipos de profecias que a Bíblia ensina para nós. E eu quero falar rapidamente. A Bíblia vai falar de três tipos de profecia. Primeiro, profecia como pregação, é aquela que João Batista faz. A pregação que exorta, a pregação que ensina. João Batista ergue a voz dele e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se convertam, se arrependam, voltem, deixem os maus caminhos. Jesus vai dizer: olha, dos profetas, João Batista é o maior, não tem outro maior do que ele, não tem outro. Então entenda primeiro profecia como essa pregação que vai exortar, que vai dizer assim: olha, Deus está falando que o caminho não é pela esquerda, o caminho é pela direita. Então se arrependam de ter andado pela esquerda e voltem a andar pelo caminho certo, o caminho que Deus orientou, o caminho que Deus iluminou. Mas também na Bíblia Sagrada existe profecia como revelação. Revelação significa tirar o véu, mostrar aquilo que estava encoberto. E eu vou dar um exemplo bem fácil para a gente entender. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lembra? Evangelho de João, capítulo 4. Outro dia a gente pregou esse texto, falei dele na escola bíblica dominical. Jesus vai naquele diálogo com ela, e Jesus ao final do diálogo fala para ela: vai chamar teu marido. Lembra? O texto diz exatamente isso. E ela fala assim: nossa, como o senhor sabe, né? Eu não tenho marido. Ela fala assim, Jesus fala: eu sei que não tenho marido, mas vai chamar aquele homem. E ela se assusta, ela fala: meu Deus, né? Essa ideia de como ele sabe aquilo que estava encoberto. E a ideia então de profecia como revelação é Deus suscitar aquilo que está em desacordo, trazer à luz aquilo que nós fazemos, alimentamos, sentimos, está em desarmonia com ele, para a gente se arrepender desse caminho e deixar esse caminho. Então, profecia como essa revelação do pecado, revelação da vontade de Deus, revelação do caminho, do coração de Deus. E há um terceiro tipo de profecia, que é a profecia de Ágabu, profecia como previsão. É quando o profeta chegava e dizia, inspirado por Deus: vai acontecer assim, assim e assado. Por exemplo, quando Abacuque se levanta e vai dizer o seguinte: olha, não importa o que a gente faça, não importa para onde a gente corra, os exércitos da Síria vêm aí e eles vão varrer Jerusalém e vão matar todo mundo, e essa folia de idolatria que a gente tem aqui vai acabar.
o exército veio, varreu Jerusalém. É aquela profecia mais ou menos quando Isaías vai dizer: olha, o Messias adivinha, ele vai nascer, creiam nisso. E o Messias nasceu. É esse momento de Deus anteceder alguém, o que iria acontecer, e é isso que Ágabo está fazendo. Paulo, preste atenção, vai ser barro, vai ser duro, o tempo vai ser difícil, né? E veja, irmãos, nós precisamos de pessoas assim na igreja, pessoas de voz profética, pessoas com palavras de sabedoria, pessoas que vão nos ensinando a entender a palavra de Deus e a nos alimentar da palavra de Deus, pessoas que vão nos entender a compreender o que Deus quer de nós, as Escrituras, o que Deus, meu irmão, nos chama para viver nas Escrituras, porque afinal de contas, quem não tem as Escrituras no coração, quem não entende as Escrituras, quem não abraça a palavra de Deus, a voz de Deus, quando a dificuldade chega, abandona o caminho, quando a tribulação chega, o cara diz: eu não devia estar nesse avião. Quando a dificuldade se acampa ao redor, ele diz: meu Deus, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Interessante que Ágabo traz uma palavra difícil, e a palavra de Ágabo não é diferente da palavra de Deus traz para mim e para você, porque para mim e para você Jesus vai ser mais severo ainda. No mundo tereis o quê? Aflições, tribulações. Mas eu acho que é uma outra palavra ainda pior do que essa. Quando Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, né, final do 4, 5 e o começo do 6, ele vai dizer o seguinte: vocês vão ser bem-aventurados. E essa palavra bem-aventurada, em outras traduções, quer dizer felizes. E é uma felicidade interna, não externa, ou seja, uma felicidade que cai no mundo, você vai continuar feliz. Vocês serão bem-aventurados quando por minha causa vos perseguirem, disserem mal contra vocês, vos maltratarem, vos injuriarem, finalmente vos matarem, porque foi assim com os profetas e há de ser assim com vocês. Que palavra dura? Dura ou não? Dura, né, Maria? Eu, filho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bem melhor. Mas, meu irmão, a palavra de Jesus para nós também é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Eu rogarei ao Pai, o Pai vos dará um consolador. Meu irmão, se nós temos dificuldades, a palavra prevê dificuldades, a palavra também nos garante o consolo de Deus, a palavra também nos garante a direção de Deus, a palavra nos garante que o pão de cada dia não vai faltar, a palavra garante que a cura vem de Deus, que a provisão vem de Deus, que o cuidado vem de Deus, que o carinho vem de Deus. Fé na palavra de Deus. Porque quando o mundo virar de ponta cabeça, irmãos, talvez a ajuda não vai vir do teu amigo, da tua amiga, do teu pastor, da tua igreja. Talvez as pessoas não vão te compreender do jeito que você acha que elas iriam te compreender. Você vai se sentir extremamente sozinho, frustrado, desanimado, no final de tudo rancoroso e desesperançoso. Por isso a nossa âncora precisa ser a palavra de Deus. Porque quando o horizonte se complica diante de nós, é a palavra de Deus que vai continuar sendo a nossa bússola. São as promessas de Deus que vão continuar dizendo ao nosso coração: o mar está revolto, mas você pode sossegar. Fé na palavra de Deus. Talvez você já está desistindo de caminhar, de orar, de esperar, de crer. Não, Deus vai abençoar, não. Se fosse para abençoar, já tinha abençoado. Fé na palavra de Deus. Efésios, se não me falha a memória, 3:20, vai dizer assim: ora, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E ó, que a nossa mente é boa para pensar. Você está me ouvindo aqui, sei lá, quantas coisas já passam na tua cabeça. Na minha cabeça. E aí Paulo completa falando assim: conforme o seu poder que opera em nós. Está difícil a caminhada, irmão? Ancora na palavra de Deus, se estriba na palavra de Deus, se alimenta na palavra de Deus. É a palavra que vai curar as feridas, vai limpar o caráter, vai renovar a esperança, vai devolver a fé, vai curar todas as feridas da alma, vai libertar, vai dar direção. É a palavra de Deus. E Paulo abraçou a palavra de Deus. Deus me mandou ir, então é por aqui que eu vou. E para a gente concluir,
coragem vinda do Espírito Santo. Eu vi aquele jovem pulando ali e me lembrei de duas passagens. Uma que eu já contei aqui e outra que eu nunca contei. Certa feita eu fui num acampamento, eu não me lembro se era da Palavra da Vida ou outro acampamento, eu não lembro onde era. Eu me lembro que tinha uma brincadeira lá que chamava Salto da Fé. E era assim uma brincadeira bem bacana. Tinha um mastro na beira de um barranco de uns 8 metros, sei lá eu, e um poste com uma escadinha que você subia assim, né, com as duas mãozinhas assim, e com os pezinhos, que nem uma lagartixa na parede, um poste de mais uns 5, 6 metros de altura. E quando você chegava lá em cima, tinha a altura já do poste e a altura do barranco. Então a sensação de altura, irmãos, Deus que me livre e guarde, como diz a anterior cruz credo, porque dá um frio na barriga. E eles colocavam uma cadeirinha, óbvio, porque não ia matar a molecada lá, né? Mandaram um caixão para as mães depois do acampamento. Mas era um negócio interessante, porque eu era bem jovem, sei lá, não tinha nem 18 anos ainda, e a gente muito cheio de vaidade, né? E a gente vai nesses acampamentos, na verdade, eu sei nem se é para louvar a Deus, pode ser também, mas a gente vai também para ver se arruma uma namoradinha, né, seu meu? Aí chega lá, a gente fica pimpão lá no meio, né? Naquela época não tinha WhatsApp, as coisas, né? Então tinha que conversar, naquela época eu conversava, eu morria solteiro, né, meu? Então a gente ia lá e conversava, e de repente ia se turmando, porque era um acampamento de inverno, a gente ficou uma semana lá. E eu lá, com aquele monte de gente conversando e falando, não, e aí o que acontecia? As pessoas subiam lá em cima e travavam. Então elas não pulavam. E qual que era a brincadeira? Tinha um cabo de aço na frente e você tinha que pular, por isso chamava Salto da Fé. Pular naquele buraco, naquele vácuo e tentar agarrar naquele abençoado ou amaldiçoado aquele cabo de aço, né? E de repente travava lá em cima e o poste balançava, né? Então quando a pessoa travava, começava a tremer muito, a gente via que pode fazer assim, lá de baixo a gente via, né? E sempre quem travava primeiro eram os gordinhos, né? Então a gente ficava lá de baixo, vai gordinho, naquela época eu podia falar isso, irmãos. Vai gordinho, por quê? Porque queria se aparecer para as meninas, certo? Ficava, aí subiu o outro, vai seu covarde, oh, não tem certeza da salvação, e não sei o que, irmãos. E aquilo, a fila foi andando, eu fui percebendo que a fila foi andando, falei, meu Deus, né? Não dá mais para sair daqui agora, porque tinha só mais um na minha frente, eu já tinha avacalhado o acampamento inteiro, né? E chegou a minha vez de subir no poste. O que você acha que aconteceu embaixo? Aquela torcida, né? Vai, coragem, vai. Irmãos, a hora que eu subi e eu fiquei em pé, aquele negócio começou assim, pro lado e pro outro, sumiu as vozes das pessoas lá embaixo. O pessoal estava pequenininho lá embaixo. Falei, Deus, Senhor, eu desço, não desço. E aí o pessoal começou a vaiar, covarde, né? Não tem coragem. E eu falava assim, então conta. E o pessoal contava 1, 2, 3. Eu fazia assim e não ia, agarrava no negócio de novo, né? Eu sei que eu fiquei lá em cima uns 10 minutos, vai, não vai. Nunca passei tanta vergonha na minha vida, né? Aí o instrutor me ameaçou subir, eu falei, não, agora eu pulo, fica feio pra mim. E pulei, e agarrei aquele negócio lá, mas foi preciso ter coragem, né? Eu vi aquele lá pulando ali, eu lembrei. Porque C.S. Lewis já disse com muita propriedade que sem a virtude da coragem, nenhuma outra virtude subsiste senão por acidente. Sem coragem, quando o problema chega, as outras virtudes batem em retirada, né? O outro momento foi uma bela de uma viagem na praia, né, Paulo? Que a gente subiu numa plataforma para pular na água, mesma coisa, né? Tinha uns 5 metros lá, Paulão, né? O Paulo não pulou, eu não pulei, o Lucas pulou, né? Foi mais corajoso do que eu e o vô dele, né? Pum, na água. Eu falei, Paulo, agora a gente pula, que o Lucas pulou. Paulo, você tem noção, Paulo, né? Paulo, ó, o Lucas lá, vai subir para pular de novo, Paulo, e nós aqui, Paulo, vai, não vai. Eu nem lembro se a gente pulou, se não pulou, mas o Lucas pulou, bum, na água. E... Só o pastor. Ah, só eu pulei? Obrigado, não lembrava disso. O vô não pulou. Não fui eu que falei, né? Depois você conversa com ele. Eu lembro que lá na areia, isso eu lembro, lá na areia, aquela areia você fazia assim, ó. Fazia assim pra baixo, assim, chacoalhava um pano, assim. Falei, porque não é elas aqui, porque elas não pulariam também. Irmãos, tem muito crente por aí que tá sem coragem. É fácil criticar os outros, né? Pula, mas na hora dele não tem fé, não tem coragem.
Paulo precisou de coragem. Dietrich Bonhoeffer escreveu de forma muito magistral: o diabo sabe bem que a nossa carne tem medo do sofrimento, e às vezes por medo do sofrimento nós não vamos onde Deus nos mandou ir, por medo, meu irmão, de renúncia, por medo de compromisso com Deus, sei lá, por covardia, por não dizermos eis-me aqui, Senhor, nós não nos apresentamos, nos omitimos na obra, não fazemos a nossa parte. Coragem, coragem. Paulo precisou de coragem. Todo mundo pronteando a morte de Paulo adiantado. Paulo fazer: parem com isso, vocês estão me deixando de coração partido, eu ainda estou vivo, gente, e é para lá que eu vou, conforme Deus quer que eu vá. Não partam meu coração, parem de chorar. E se você prestou atenção no Evangelho, o texto vai dizer assim: eu e todo aquele povo, ou seja, Lucas e o povão geral, não foi pouca gente dizendo: não, Paulo não vai, Paulo não vai, eu vou. Nós temos coragem, irmãos, temos tido coragem para cumprir a carreira, para cumprir o nosso ministério. Quando falta coragem, a gente faz o ministério de forma relaxada. Quando falta coragem, a vida cristã fica uma monotonia. Quando falta coragem, irmão, nós nos omitimos. Quando falta coragem, nós fugimos à agenda de Deus. Quando falta coragem, nós não nos disponibilizamos. Coragem! Por que Daniel enfrentou os leões sem titubear? Coragem, né? Por que Pedro foi lá diante do Sinédrio, que já tinham matado Jesus Cristo, e os caras tinham mandado prender e bater neles, falar assim: olha, não falem mais o nome desse Nazareno, não falem mais. E Pedro olha na cara dos caras e dá uma resposta extraordinária: está aqui em Atos, vocês podem falar o que vocês quiserem, a nós importa obedecer a Deus e não aos homens. E os caras olham e um pergunta para o outro: peraí, esse aí é o pescador da Galileia? É esse cara mesmo que é? E a pergunta é: como ele fala com tamanha intrepidez? E o texto diz que Paulo falava, e Pedro falava, e Daniel enfrentou os leões, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer com isso: se falta coragem, meu irmão, peça o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Peça a Deus: Senhor, me acabou as forças. Deus, esse muro que está diante de mim virou uma montanha, eu vou bater em retirada. Dá-me força, Senhor. Deus, já orei tanto, já chorei tanto, já clamei tanto, já esperei tanto. Deus, já estou tão magoado, não tenho mais fé, não tenho mais força, não tenho mais coragem. Dá-me força. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Quero contar um testemunho e encerrar. A gente tem que falar do que a gente vive, porque falar do que a gente não vive, eu acho que é algo complicado. Eu me lembro que no primeiro ano de seminário, a gente chegava sempre cheio de ideologias, né? A gente fala assim: nossa, eu vou chegar no seminário, vou revolucionar o seminário e tal. E o meu sogro já era pastor, e ele falou assim: Frank, no primeiro dia de seminário, eles vão dar um trote em você. Eu falei: sogro, em nome de Jesus. Eu falei assim: para com isso, sogro, porque lá é lugar de gente crente, lá não tem esse negócio de trote, sogro. Onde já se viu isso, sogro? Para com isso. Eu falei: em cima de mim não. E pensa bem, 20 e poucos anos, chucro, bobo da vida, achava que sabia tudo, não sabia nada. E no primeiro dia, de ver o que aconteceu na faculdade, no seminário, o que, cara, você acha que aconteceu? Trote. Foi chegando o segundo ano, o terceiro ano, eles começaram a gritar, começaram a cantar uma musiquinha lá: ei, calouro vai morrer, calouro vai morrer. Eu falei: meu Deus, isso é um seminário ou é um campo de guerra? E a gente foi acuando no campo, acuando, e é fácil reconhecer o calouro, né? O calouro é sempre o que está acuado no canto, é muito simples. Em qualquer curso do mundo, no seminário não é diferente. Aqueles 10, 12 assim no cantinho assim, quase um entrando dentro do bolso do outro, né? De repente, irmãos, lá tinha uma rampa no seminário de Londrina, e tinha um camarada lá pelo apelido de Zóio. Não sei porquê Zóio, mas era Zóio. Ele era um sujeito baixinho assim, e pesava uns 130 quilos, então ele era baixinho e bem gordo. E sobe esse Zóio naquela rampa sem camiseta, pintado uma cruz de caravacas, não sei se você sabe o que é isso, uma cruz fica de pau na cabeça, pintado com os olhos de vermelho e preto embaixo assim, e rindo, gargalhando assim, muito alto, fazendo menção como se ele tivesse possuído, né, por um espírito. E quando a gente viu aquilo,
Meu Deus, imagina, teria idade, mas na hora foi um trauma. A gente falou, meu Deus, esse bicho está com o capeta mesmo, e agora? E o punk é que não aparece o professor, porque os professores sabem, eles somem, né? Não aparecia ninguém. E ele vinha dando risada, zombando. E quando ele chegou, minha irmã, como se não bastasse, arrancou assim de trás de dentro da calça, assim, uma bela de uma máquina de cortar cabelo, meu Deus. Aí começou, né? Cortava o cabelo, né? Jogava água na nossa cabeça. E falava de batismo. E essa questão de batismo, rebatismo presbiteriano é meio complicado, né? Eu estou te batizando de novo. Eles falavam assim, irmãos, como é difícil ouvir isso, né? Pensa bem, verde de igreja, crentão, crentão, crentão. E eu fiquei por último. Sabe, sempre mais, né? Eu falei, esse cara não vai pra minha cabeça, não, esse bicho está endemoniado de verdade, né? E eu fiquei sozinho na sala de aula e eles me pegaram lá. E aí, sabe o que eles fizeram, Marcinha? De castigo, eles raparam tipo, acho que é São Benedito, que rapa o tampo em cima e larga só uma roda de cabelo, assim. Aquela cabeçona branca, né? Fora os tapos que eles deram na cabeça quando estavam rapando, porque eu me deixei rapar logo de cara. E aí tinha que pegar o ônibus para ir longe e rapar o cabelo. Ai, que vergonha, né? E aí com 15 dias, o que eu fiz? Arrumei a mala para ir embora. Falei, nossa, lugar que é lugar de gente louca, o que eu vim fazer aqui? Na minha igreja não tinha isso não, lá só tem gente boa na igreja, gente crente pra caramba. Gente que faz maldade pros outros, imagina, na igreja não existe isso. Gente que oprime os outros, não tem, meu Deus do céu, vai embora. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, prepara a cama de novo, começa a fazer comida para mim de novo, arruma a cama de novo que eu tô indo embora do seminário, mas isso aqui só tem gente louca aqui, tem um homem aqui que rapa a cabeça dos outros e tal. E sabe o que ela falou? Você que sabe, meu filho, faz aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí eu não arrumei a mala, né? Arrumei a mala, mas não fui embora. Uma outra vez, a gente passou fome. E dessa vez eu quase fui embora mesmo, porque viver de donativo dos outros é complicado. Tinha vez que tinha vez que não tinha. E depois de ter emagrecido uns 10 quilos, não tinha onde emagrecer mais. E eu me lembro que um dia, nós não tínhamos mais arroz, não tinha feijão, não tinha nada. E nós ganhamos numa igreja lá, a primeira igreja de Londrina, que é a igreja mais rica de Londrina, não sei quem que é aquela mulher, nunca vi na vida. Ela deu uns pacotinhos de feijão pra gente, feijão. Eu me alegrei com aquele feijão, porque eu lembrei que tinha farinha em cima da geladeira. Eu falei, a gente cozinha esse feijão puro, sem nada para pôr no feijão, não tinha nem água para pôr no feijão. E a gente põe farinha. E se o baiano come farinha e feijão e vive, a gente há de viver também. E você sabe que uma pessoa com fome botar toda a esperança nele em 2 pacotinhos de feijão? Só que quando eu virei o feijão em cima da mesa, irmãos, parecia que o feijão estava vivo. Porque saiu tanto caroço para tudo quanto é lado, e não deu para cozinhar o feijão. Tinha que comer. E aí o que eu fiz de novo? Vou arrumar minha mala, que isso aqui é coisa do diabo. O que eu estou fazendo nesse amaldiçoado desse lugar? E arrumei a mala para ir embora de novo. Mas não fui embora de novo, porque estou aqui hoje. Mas o que eu quero dizer para você? A dificuldade vem, né? Para mim de um jeito, para você de outro. E se a gente não tiver ouvindo a direção de Deus, alicerçado na fé e coragem, a gente vai ficar pelo caminho. Então que esse sexto essa noite te inspire, irmão, a caminhar com Deus da forma mais brilhante possível, para que a sua vida seja o melhor possível que ela pode ser na mão de Deus. Tenha foco, tenha fé, tenha coragem. Os problemas são possibilidades para aquilo que Deus pode fazer na vida de quem tem foco, coragem e fé na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça diante de todos os nossos problemas em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém.